Irmãos, o que eu vou compartilhar aqui é uma carga que já tem um tempo, que eu já venho meditando, que eu já venho lendo algumas coisas, cheguei até compartilhar na junta. Isso tem estado muito forte em meu coração. Se vocês quiserem anotar o título que eu achei melhor, Descanso do Espírito e da Alma. Dois textos eu usei como base. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o outro texto é 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro texto, o Senhor faz um convite ao descanso. Vinde a mim, todos. Não é somente aqueles que já se converteram, mas todos. Fomos alcançados por essa misericórdia e estamos aqui por causa dessa misericórdia. Ele quer nos dar um conforto à nossa alma e também ao nosso espírito. E aqui em 1 Tessalonicenses ele começa a falar, o Deus de paz. Nós temos um Deus de paz, queridos. Um Deus que transmite a paz. Um Deus que manifesta a paz. E ele traz 3 dimensões, que é do homem, espírito, alma e corpo. Essas 3 dimensões podem ter cansaços. Há o cansaço espiritual. O que seria esse cansaço espiritual? Primeiro, seria um distanciamento de Deus. Aqueles ainda que não alcançaram o Senhor são oprimidos pelo diabo e estão com o coração cansado pelos seus pecados. E tem também aqueles que sofrem guerras espirituais. E nós podemos sofrer essas guerras espirituais. O Senhor falou o que para Pedro? Pedro, Satanás queria cirandar com a sua vida. Ali foi uma guerra espiritual do Senhor pela vida de Pedro. E logo depois, do mesmo Pedro fala assim, que Satanás está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele entendeu o que Jesus fez com ele. E pode haver uma confusão espiritual. Uma confusão como aconteceu com Elias. Quando Elias chegou e falou assim, Senhor, fiquei só, não tem ninguém. Está lá em 1 Reis 19, 4, 10 e 11, 10 e 14. Não precisa abrir, não. Ele ficou confuso. Ele falou, Senhor, estou aqui só. E aí, Senhor? Uma confusão espiritual. É pecado? Não. Esse mesmo Elias foi que orou e não choveu durante 3 anos, que foi arrebatado aos céus. Mas o Senhor, Ele é Deus de paz. Ele falou assim para Elias, existe 7.000 que não se dobraram a Baal. Ele falou, Elias, tenha paz, tenha sossego, descanse. Eu sou o Deus de paz. E existe também cansaços da alma, ansiedades, por exemplo, inquietações, pecados não confessados. Davi, quando estava ali encobrindo o seu pecado,
Ele fala que os ossos deles se secaram. Ele ficou aflito. Ele fala de um desassossego. Está lá em Salmos 38, 8. E o nosso Senhor, Jesus Cristo, ele teve um cansaço de alma quando ele estava no Getsêmani. E aconteceu uma profunda tristeza no nosso Senhor, que a tal ponto que ele suou sangue. Mas só que ele é exemplo em tudo. Ele fez o convite, não fez, irmãos? Mas só que ele deixa o modelo. Quando ele fala assim: chega a teu Pai. Pai, que não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele exercitou aquilo que ele tinha dito. O convite que ele fez, toda vez que ele ia orar em comunhão com o Pai, era para que houvesse descanso à alma dele. Isso pode acontecer conosco, queridos. Pode acontecer com a gente, tristezas, ansiedades. E pode até também o cansaço físico, cansaço no corpo, que são os estresses da vida, as comorbidades, doenças. Pode ser também um irmão que está jogando bola e deixa você um pouco nervoso, né, Carlão? Não toca a bola. Mas aqui, queridos, pode haver um cansaço no corpo também. E esses cansaços podem ser espinhos que possa sufocar a nossa fé. Por isso que o nosso Senhor, quando fala assim: vinde a mim, descansem, tirem esse cansaço, porque Ele sabe que isso pode se tornar um espinho para nós. E tem que ser uma atitude de fé, uma atitude de reconhecer que só o Senhor pode dar o verdadeiro descanso nessas três dimensões. Pode acontecer dele dar o descanso para as três? Sim. Mas uma coisa é garantido pelo nosso Senhor: o descanso de duas dessas dimensões, o espírito e a alma. Porque muitas vezes o discípulo pode ter comorbidades, pode ficar doente, ele pode dar cura, ele pode dar essa bênção de ser curado. Deu a Oséias em nome de Jesus, tem dado a Josué também e a outros irmãos aqui. Mas a garantia que temos é que ele vai dar a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Davi entendeu isso também, irmãos. Em Salmo 38, 9, ele fala a mesma coisa. Vamos abrir, irmãos? Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos, e a minha ansiedade não te é oculta. Salmo 38, 9. O Senhor sabe
das nossas ansiedades. O Senhor sabe das nossas confusões. Mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer que nos acheguemos a Ele e manifestemos a Ele as nossas ansiedades, inquietações, confusões. Ele anseia por isso. E Ele garante que Ele vai dar a paz que excede todo o entendimento. Quando eu estou com contato, às vezes eu falo assim, olha, eu não te garanto nada, mas eu te garanto uma coisa, a paz que excede todo o entendimento. Isso o Senhor promete, isso o Senhor garante. Então, temos isso em nossas mãos, querido. Eu lembro de uma época na minha vida, mais ou menos há 18 anos atrás, passando por um deserto, passando por um momento muito difícil. Eu chorava diante de Deus, literalmente, com o rosto em terra, clamava, e eu saía depois da oração, depois do clamor, do jejum, e ficava assim, eu tenho paz, que negócio interessante. Sair em paz, queridos. Não é a ausência de tribulações e angústias, é confiar no nosso Senhor. Deus é o nosso refúgio. Louvamos aqui. Ele é o nosso consolo. Amém? E meditando também, me veio alguns exemplos na Bíblia dessa busca pelo descanso. Peguei 3 exemplos. Lembrei, o primeiro exemplo foi a mulher hemorrágica. Vamos abrir em Lucas 8, 43 a 48. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dela e lhe tocou veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saía o poder. Vindo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curado. Então disse-lhe: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aqui, irmãos, é interessante que essa mulher estava cansada havia 12 anos. Hemorragia, devia ter fraquezas, havia nela um cansaço do corpo profundo. O seu físico já estava debilitado. E ela foi até Jesus em busca da cura, o descanso da dimensão do corpo. Ela queria isso. Ela queria ser curada, que o corpo dela tivesse cansaço. Só que o nosso Senhor é tremendo demais. Ele só não deu uma dimensão para essa mulher. Ele deu as 3 dimensões. E um detalhe, ela chegou prostrando-se e trêmula, sinal de humilhação e quebrantamento diante do Senhor. Aprendei de mim que sou manso e humilde. O Senhor quer que atendemos o convite dele em mansidão e em humildade. E ela chegou assim, aí o Senhor falou assim: filha, a tua fé te salvou. Descanso para seu espírito. Vai-te em paz. Descanso para a alma. Essa mulher foi atrás de uma dimensão de descanso e conseguiu as 3 dimensões de descanso. Que graça é o nosso Senhor. Bendito seja o nosso Deus de paz eternamente. Aleluia. E o próximo exemplo é o nosso irmão Paulo e o seu espinho na carne.
2 Coríntios 12, 7 a 10. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O nosso querido irmão foi atrás de um descanso para o seu corpo. O espinho da carne que estava sobre ele, não se sabe se foi uma doença, não se sabe se foi alguém que os bofeteava literalmente no seu corpo, mas ele foi atrás do descanso e por 3 vezes. Mas o Senhor falou o que para ele? A minha graça te basta. O que é necessário para você é a meu descanso no espírito e na alma. Sossegue, para que você não fique soberbo. Você já teve manifestações tremendas no espírito e na alma. Sossega. O descanso do corpo, fique em paz. E o Senhor pode, querido, muitas vezes não dá esse descanso para nós, mas Ele pode dar e sempre dará para nós, se irmos até Ele, o descanso do espírito e da alma. E aqui é importante dizer, não é a ausência de tristezas, tribulações ou moléstias, ou angústias, ou fraquezas. Paulo foi um homem experimentado em tudo. Deus não está atrás, não apresenta na Bíblia, entre aspas, super cristãos, mas homens que caminham com Deus, que são confrontados com as suas próprias limitações. Temos nossas limitações, nossas fraquezas, nossas angústias, mas todos os dias, caminhando com Deus, somos confrontados com ela para que não ficamos soberbos. Mas Deus é um Deus misericordioso que fala para ele: minha graça te basta. Paulo entendeu o que está lá em Salmos 73, 26. Precisa abrir não. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas o Deus é força do meu coração e a minha herança para sempre. Ele que nos garante a força. Ele que nos garante vencer. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a garantia que temos. Não é a ausência de tribulações ou perseguições. Bem-aventurados que são perseguidos, porque destes é o reino dos céus. Deus quer dar para nós a paz que excede todo o entendimento. E Ele dá recursos para isso, querido. Ele dá recursos para que consigamos essa paz. Ele nos enviou quem? Mas recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo. O Espírito Santo, nosso Consolador. Ele irá nos consolar no meio das tribulações, no meio das angústias. Ele garante, é uma das funções do Espírito Santo, nos consolar e nos confortar. E também nos trazer descanso para o nosso espírito, quando fala ali em Romanos 8,16, que ele testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Muitas vezes vem dúvidas, vem confusões em nossa mente, já me acometeu, muitas vezes, diversas vezes. E toda vez que eu ia diante do Senhor, o Senhor me mostrava as bênçãos que Ele já tinha feito em minha vida pela sua infinita misericórdia. O que é mais que isso? É o Espírito Santo testificando ao meu espírito que sou filho de Deus. Isso traz descanso. Isso traz consolo.
E o Senhor quer trazer isso para nós. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize ele. Irmãos, pesquisando a palavra paz dentro da palavra do Senhor, mais de 400 vezes ela é encontrada na palavra, porque o nosso Deus é um Deus de paz. E além do mais, é um fruto do Espírito que a paz. Essa paz que excede todo entendimento vem no batismo para nós através do fruto do Espírito. Devemos nos apegar a isso de maneira confiadamente, porque temos um Deus precioso, um Deus que nos socorre no meio das angústias. Outro exemplo que eu peguei na Bíblia foi da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Lucas 7. Esse é um pouquinho mais longo, irmãos. Tenham um pouquinho de paciência. 7, 36 a 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que eu vou convidar disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aqui, essa mulher procurou o Senhor para ter descanso do espírito e da sua alma, para que o Senhor perdoasse os pecados dela e ela pudesse ser uma nova criatura, pudesse alcançar o descanso real do espírito e da alma. E ela novamente chegou até o Senhor em humilhação e quebrantamento. E tem um texto em Isaías que fala assim, que o Senhor não rejeita o coração quebrantado e contrito. O Senhor quer que nos cheguemos a Ele para buscar esse descanso em humilhação e quebrantamento. Simão deixou Jesus entrar em sua casa. Aquela mulher deixou Jesus entrar no mais profundo
do seu coração. Ela permitiu que o Senhor entrasse e mudasse a vida dela. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir, eu cearei com ele. Deus, o Senhor, transforma vidas quando chegamos até Ele em sinal de humilhação e quebrantamento, buscando, de fato, um descanso para a nossa alma. Ele quer encontrar em nós um quebrantamento, para que nos acheguemos a Ele, quebradinhos, ouvindo o que Ele tem a dizer para nós, o que Ele tem a nos comunicar para gerar em nosso coração um verdadeiro descanso. Ele quer trazer para a igreja e para aqueles que estão fora também saúde para a alma e saúde para o espírito. E muitas vezes, irmãos, não sabemos quando chegará esse cansaço. Não sabemos quando vai chegar as angústias, não sabemos quando vai chegar a doença, não sabemos quando vai acontecer das perseguições. Mas uma coisa podemos decidir: aceitar esse convite do nosso Senhor. As angústias são aleatórias e chegam a qualquer momento. Agora, a decisão de passar por essas angústias e falar assim: Senhor, eu quero o teu descanso. Eu quero sentir o Senhor é meu socorro bem presente na hora da angústia. Gente, Deus, irmãos, Deus gosta, Deus ama um coração que chega humilhado diante dele. Ele tem um prazer nisso. Ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Mas quando alguém chega para ele, quebrantado e querendo desfrutar da glória dele, ele dá. Em forma de um descanso, em forma de um consolo, de um conforto que muito mais além do que a nossa mente pode suportar, porque ela excede todo o entendimento. E não adoramos por circunstância, não louvamos Ele pela circunstância. Ele nos chamou a um culto racional. E nesses momentos devemos chegar até Ele em um estado de racionalidade, a um culto ao Senhor. Senhor, eu preciso. Não tem como. Eu não tenho forças. Não há como eu chegar até lá. E aí o Senhor fala: deixa comigo. Eu sou o Deus de paz. Eu sou o Deus que consola. Eu enviei para vocês o Consolador. Eu enviei para vocês o Espírito da verdade. Somos alegres, irmãos. Somos felizes, independente das circunstâncias. Em Abacuque 3, 17 a 19... Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Bendito seja o Senhor, meus irmãos. Terminando aqui, Ele, independente das circunstâncias, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque Ele quer nos dar descanso nessas três dimensões. Porque a gente tem que chegar até Ele em busca dessas
três dimensões de descanso. Vamos ler 2 Coríntios 1, de 3 a 4? Já estou acabando, irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. E Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, como consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Esse descanso precisa ser transmitido para outros. Não é para ficar somente para nós. O Senhor, Ele nos consola e nos conforta para que possamos confortar outros e consolar outros. Eu lembro de um casal que chegou na minha casa, me ligou às 5 da tarde, angustiado, que tinha tido um problema no trabalho, chorosos os dois. E a gente foi lá na sala de estudo dos meninos, eles começaram a chorar. E eu falei para eles: o Deus de paz, a paz que excede todo entendimento, estará com vocês agora. O Senhor sabe de todas as coisas. Acredito, Josué, Osé, os outros irmãos já fizeram isso também, porque o Senhor já nos consolou diversas vezes, já nos confortou tantas vezes, e devemos transmitir isso para outros e também para os de fora. Os de fora precisam ver em nós a paz que excede todo entendimento e falar assim: aquele camarada, aquela mulher é diferente. Eu vou até ele buscar um consolo e um conforto. Devemos ser dispenseiros dessa graça de Deus, dessa graça da consolação e do conforto da alma e do espírito. Bendito seja o Senhor. Aquietemos diante das situações, porque uma fé apressada tende a se tornar superficial e cansada. Tenhamos uma fé sossegada no Senhor, descansada naquele que realmente traz a paz que excede todo o entendimento.